O Supremo Tribunal Federal decidiu que os julgamentos de crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro ligados à prática de Caixa 2 de campanhas eleitorais, sejam feitos pela Justiça Eleitoral. Seria essa, então, uma oportunidade de reestruturar o sistema? E é para responder a esse questionamento e também falar sobre outros assuntos que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Márcio Vidal. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação estar aqui nesse programa. Presidente, essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, repassando à Justiça Eleitoral o julgamento desses crimes que chamam aí de crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, mas que tenha conexão com campanhas eleitorais, a Justiça Eleitoral não tem instrumento para isso e o senhor já declarou isso publicamente, né? Veja bem, primeiramente eu quero dizer que o Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de ser o garantidor da Carta Política, né? E nesse julgamento específico nada mais fez do que cumprir o que está na Constituição, precisamente o artigo 121, né? E ele foi buscar um regramento contido na norma infraconstitucional, que é o Código Eleitoral, artigo 35, que disciplina que a competência da Justiça Eleitoral aos crimes comuns que tiver uma correlação, uma conexão, um liame, portanto, com a matéria eleitoral. Então, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, na sua grande maioria, 6 ministros, tiveram esse entendimento. Então, sobre os olhares jurídicos, está correto a decisão. Os 5 outros que foram vencidos, eles levaram em consideração os efeitos colaterais desse remédio jurídico, né? Fizeram uma avaliação de que a estrutura da Justiça Eleitoral, da forma como ela foi concebida em 1932, com uma composição não de membros permanentes, mas sim transitórios, que, ou seja, a cada 2 anos eles são substituídos, e levando em consideração também que a atividade desses membros que compõem, seja o tribunal ou as zonas eleitorais, não são atividades atividade principal, mas constitui apenas uma sobrejornada da sua atividade, né? E optaram em fazer essa avaliação e daí abriram a divergência em relação àquele ser. A verdade é que se olhar sobre um prisma e outro prisma, ninguém deixa de ter uma certa razão, né? A Justiça Eleitoral, em razão do seu formato atual, eu acho que aqui abre uma grande oportunidade à sociedade brasileira, em especial o próprio sistema judicial, né? Rediscutir, né, com a sociedade qual é a estrutura que nós almejamos, qual é a estrutura que nós desejamos para garantir a todos uma segurança jurídica, né? O Tribunal Superior Eleitoral, diante desse quadro que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal, já constituiu uma comissão que será formada e terá o prazo de 60 dias justamente para cuidar de uma reestruturação da Justiça Eleitoral. Presidente, o senhor falou da questão da reestruturação, de que essa decisão ela esbarra na reestruturação e na transitoriedade, né? Só que muitos membros do TRE, da Justiça Eleitoral, defendem que realmente sejam julgados no tribunal já. Eles levam em consideração a celeridade dos processos, né? Mas é bom lembrar que 2 anos é pouco para isso, né? Para o julgamento desse tamanho. Veja só, eu acho que o que todos nós temos que ter a responsabilidade é transmitir à sociedade uma informação que seja plena, né? Nós temos um Código Eleitoral de 65, nós temos uma Justiça Eleitoral que foi criada e instalada em 1932. Nós temos um Código de Processo Penal de 1940. Eu pergunto a você, a realidade
de mundo, de vida hoje é a mesma daquela que foi criado? Não, né? Então, obviamente, por isso que eu mencionei que é uma necessidade de nós fazermos uma readequação, né? Um realinhamento com as reais necessidades da sociedade. Não se trata de celeridade, porque ela está sob o regime do Código de Processo Penal também. Alguns defendem, né? Não, é que às vezes falam que a celeridade é no âmbito administrativo, né? Nos curtos prazos que são fixados pelo Poder Legislativo, né? Em processo de eleição, né? Mas não é o caso. O que temos aqui em mesa é uma situação, de uma certa forma, muito grave. O crime de corrupção é o crime de maior potencialidade de danos à sociedade, né? Ela atinge a todos, independentemente de classe social, né? Eu diria do berço ao túmulo, né? É de alta complexidade, então não tem como você imprimir, a não ser que você imprima uma celeridade, obviamente que você não vai apurar coisíssima nenhuma. Presidente, o senhor, ao analisar aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o senhor utilizou uma analogia. O senhor disse o seguinte: olha, criaram aí um remédio jurídico, só que esse remédio tem efeitos colaterais. No caso aí, o paciente é o Brasil, contaminado pelo câncer da corrupção. E essa decisão, da forma como foi tomada, não vai ajudar o doente. Veja só, pode até aprofundar essa crise da corrupção. É uma percepção. Porque a crítica é o seguinte, se coloca o seguinte: olha, essa decisão do Supremo aí é um golpe na Lava Jato. Não se diria assim, que se tratar de um golpe. Como eu disse anteriormente, o Supremo é o garantidor da Constituição. Então, 6 ministros optaram por isso. Mas, penso eu, que não avaliaram com certa profundidade os efeitos colaterais desse remédio, né? E os 5 outros ministros votaram, abrindo a divergência, justamente porque fizeram essa avaliação. Então, se você olhar de um lado, olhar do outro, não tem nada de errado. O que precisamos é agir rapidamente. O Moro apresentou já no projeto que é rotulado de anticrime, uma alteração à redação do artigo 35. Então, ia por terra, se o parlamento, obviamente, imprimisse uma celeridade em análise desse projeto e, obviamente, chegasse ao final do processo legislativo e aprovasse, colocaria fim toda essa discussão, essa celeuma que criou essa decisão do Supremo Tribunal. Como eu disse, a par do que está sucedendo, o Tribunal Superior Eleitoral já tomou essa providência. O Lúcio falando em golpe, né, e ele se refere principalmente às notícias que a gente já vê em cima dessa decisão, como, por exemplo, a última do ex-presidente Lula, que pediu aí a anulação, a defesa, né, do ex-presidente Lula já pediu a anulação do caso do triplex para que seja julgado na esfera da justiça eleitoral. E aqui em Mato Grosso, outro exemplo é do ex-ministro Blairo Maggi, no caso da Operação Ararate, pedindo para anular toda a Operação Ararate e ser julgado lá pela Justiça Eleitoral. O que eu vou dizer, a minha percepção, eu volto a repetir, os julgadores da Justiça Eleitoral, todos sem exceção, todos são capazes tecnicamente, moralmente, eticamente, etc. O problema é que o sistema em que ele atua de forma transitória e também de que não é uma atividade permanente, não é uma atividade principal, acaba, evidentemente, gerando um efeito não desejado, né? E essas pessoas, cada um com seus olhares, com seus interesses, ou às vezes diante de uma fragilidade humana, se vale de mecanismo para obter uma certa, vamos dizer assim, vantagem em seu favor. Também, a princípio, não tem nada de errado, não tem como você impedir que eles assim procedam. O que o senhor quer dizer é o seguinte, que, por exemplo, no caso do TRE, ele é composto ali por advogados também que são indicados, não é isso? Todos eles, sem exceção, os 7, os ocupantes da cadeira, têm atividade principal fora da Justiça Eleitoral. Os advogados têm seu escritório.
Isso. O magistrado estadual, ele tem atividade no fórum, o desembargador tem atividade no Tribunal de Justiça, o juiz federal tem atividade na Justiça Federal, né? Não é exclusivo ali. Esse é o problema do sistema. É esse sistema que eu disse no princípio, que é uma grande oportunidade de nós rediscutirmos esse sistema, dar robustez realmente a ele. Eu acho que essa oportunidade o Brasil não pode perder. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço mais uma vez em nome da Justiça Eleitoral. Obrigada, presidente.